Bom, queria aqui agradecer o Dr. Dimas de ter aceito o nosso convite. O Dr. Dimas ele fez infecto pelo Emílio Ribas, faz infecto e elasto pelo CRT, né? Infecto do hospital do Brigadeiro de Transplantes, o servidor público do município, né, Dimas? Isso. E é ex-vice-presidente da SBI, a Sociedade de Infecto. Legal. Então, agora a tela é sua, Dimas, e muito obrigado mais uma vez. Bom, mas inicialmente eu gostaria de agradecer a vocês, Fernanda, pelo convite, né? E, na verdade, tratar de um assunto que hoje é a menina dos olhos, dos nossos olhos, né? Porque realmente é muito interessante. O segundo diapositivo é um videozinho de poucos segundos, só para centralizar um pouquinho a questão do impacto das doenças hepáticas no mundo, né? Vamos lá. A doença hepática é um problema de saúde global em crescimento. 1 bilhão de pessoas no mundo tem doença hepática gordurosa não alcoólica. 1 em cada 3 pacientes é infectado por hepatite B ou C. Câncer de fígado é a 4ª causa de morte relacionada ao câncer no mundo. Então, essa é só a introdução para ver a importância e o impacto da gente fazer realmente esse diagnóstico quanto mais precoce é importante para o paciente. E aqui mostrando a questão dos métodos não invasivos na avaliação da fibrose. Aqui está da esteatose, mas ele entra como doença hepática global. Nós sabemos que nós podemos avaliar clínico e laboratorialmente com esses métodos que são até disponíveis em alguns aplicativos. Alguns são gratuitos, como o FIB4, o APRI, que são mais conhecidos, e tem os patenteados, que têm um custo um pouco mais elevado. E a gente, na verdade, vai ficar mais centralizado no diagnóstico não invasivo pela imagem, né? Em que nós teríamos, então, a elastografia transitória, que é o FibroScan, e a avaliação multiparamétrica pelo ultrassom, que aí nós teríamos o Point Share Wave e o 2D Share Wave. E, em relação à elastografia, é um método que já tem 30 anos que já se conhece a respeito disso. Vocês sabem que o FibroScan, que é o pioneiro, na verdade, ele era utilizado para ver a qualidade do queijo na França. E depois se viu a aplicabilidade do método em relação a alguns órgãos. Então, em 1990, aparece a elastografia por compressão, que é o strain, mas hoje é restrita a pele e algumas estruturas, a tireoide, a mama. E em 2001 surgem as publicações da elastografia transitória, do FibroScan, 2003, Point Share Wave, 2008, o SPEED, e 2014, o Image da GE. Então, vocês vejam que é uma técnica que já tem 30 anos, mas mais recentemente é que surgiram, então, mais opções de aparelhos no sentido de se avaliar a rigidez hepática. Em relação às diretrizes, nós temos várias diretrizes. A primeira diretriz é de 2013, da Sociedade de Ultrassom Europeia. Hoje nós temos a presidenta, é uma brasileira, doutora Maria Cristina Chamas, assumiu há uma semana atrás, né? E mais recentemente, em 2021, agora, a Sociedade Brasileira de Hepatologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia se juntaram e fizeram o primeiro consenso brasileiro de elastografia, né? Só que aqui se aborda não só a elastografia por FibroScan, mas também por ultrassom, mas o update da Sociedade de Radiologia Americana, que saiu publicado em 2020, em abril, março de 2020,
esse sim trouxe fatores importantes na decisão da melhor qualidade desse exame, então definiu algumas coisas que são bem interessantes. Só para acentuar vocês aqui em relação aos métodos de elastografia, nós teríamos, então, o método dinâmico, que é o Shear Wave, e os métodos estáticos. Então, praticamente, a gente fica aqui nos métodos dinâmicos, em que você tem a elastografia transitória, que pode ser por impulso ultrassônico interno, que seria o 2D Shear Wave e o ponto Shear Wave, e pelo impulso mecânico externo, que seria a elastografia transitória, que é o FibroScan. Tá? Da dinâmica por Shear Wave contínuo seria a vibração mecânica externa, que seria a ressonância. Em relação à elastografia transitória, ela é considerada uma referência não invasiva para avaliar rigidez hepática, com grau de referência A1, e ela é bem validada nas hepatites virais B e C e na co-infecção HIV e hepatite C. Tá? Então, é um método seguro, né, do diagnóstico da cirrose hepática, e ele tem, na verdade, um valor preditivo negativo superior a 90%, para excluir aqueles indivíduos com fibrose avançada. Aqui estaria mais ou menos os esquemas. Ele é operador independente, quantitativo, ele é reproduzível, né? Então, existe uma onda mecânica desencadeada por uma vibração de um transdutor ultrassônico de baixa frequência e com baixa amplitude, e é transmitida, então, da pele ao tecido hepático. Aqui, essa é a única imagem ultrassonográfica que nós temos utilizando o FibroScan. É uma pequena janela, né, em que você, na verdade, é um exame semi-cego, em que você aplica no ponto já definido e você não sabe, na verdade, se você está em que segmento do fígado você se encontra, né? Essa é uma das limitações do FibroScan. Esse é o elastograma, e aqui nós teríamos o número de medidas válidas, que são 10, o valor do CAP, que me diz o grau de gordura, esse é um diferencial até alguns meses atrás. Agora nós temos aparelhos de ultrassom que utiliza também essa possibilidade de medir a gordura hepática, e aqui o resultado da dureza, né? Em relação à elastografia por ultrassom, ela também tem um desempenho para detectar a cirrose e a fibrose significativa, tanto nas hepatites C e B, na co-infecção HIV e hepatite C, e na doença gordurosa. Tá? O desempenho é equivalente à elastografia transitória, tanto no ponto Shear Wave quanto no 2D Shear Wave. Aqui está esquematicamente o ponto Shear Wave e o 2D Shear Wave. No ponto Shear Wave você tem um ROI pequeno, em que emite a onda sonora. Então, existe uma excitação mecânica do tecido, e você, na verdade, posiciona esse ROI de forma adequada, 2 centímetros abaixo da cápsula de Gleason, afastando de ductos biliares, de vasos, que a gente não consegue fazer isso pelo FibroScan. Nós não temos essa visão macro de onde nós estamos fazendo a medida. Tá? E ele emite uma onda de cisalhamento que seria lateral. Tá? No 2D Shear Wave, esse ROI ele já é maior, né? Então, a área de avaliação é muito maior. Hoje, praticamente, os métodos point Shear Waves estão deixando de ser utilizados. Hoje, a preferência é pelo 2D Shear Wave, né? Em que você tem geração de várias ondas e você tem um campo maior de visão, uma quantidade de tecido hepático maior sendo avaliado. Tá? Aqui, representação esquemática, não vou estar me detendo, mas aqui emite a onda sonora e ele cria essas ondas paralelas de cisalhamento, e esse tempo em que a onda bate e volta é justamente que me diz o grau de dureza desse tecido. Tá? Então, são 10 medidas em que você vai ter a mediana,
e o índice de qualidade, que seria o IQR, médio, é que me diz que se esse exame é de boa qualidade ou não. No segundo, a esquemática, que é o 2D Shadow Wave, o ROI, que é aquela zona de interesse, é maior, né? E hoje as novas versões de aparelhos já vêm com o resultado em metros por segundo e os resultados em quilopascal, no mesmo aparelho. Tá? Então, eu consigo hoje saber... hoje, quando você faz o segmento pós-tratamento, e ele foi avaliado inicialmente em metros por segundo, eu posso manter esse segmento em metros por segundo num aparelho 2D. Eu tenho a possibilidade... Ou ele fez o segmento inicial em quilopascais, eu posso manter em quilopascais, que é o ideal. Né? Bom, qual o desempenho, então, do diagnóstico dessas técnicas de elastografia? Né? Nós vamos manter praticamente nesses 3 métodos aqui. Então, se vocês forem ver, a acurácia dos métodos, eles são equivalentes. Tá? A elastografia transitória está em torno de 0,90 a 0,97, Point Shadow Wave de 0,93 a 0,94 e o Supersonic Shadow Wave, que é o 2D Shadow Wave, de 0,90 a 0,95. Então, inicialmente tinha uma certa, vamos dizer assim, uma rixa para saber o FibroScan é melhor, o ultrassom é melhor, não. Nesse estudo aqui, que é um estudo até de 2016, mostra que a acurácia dos métodos são equivalentes. Tá? Não é, o que vai diferenciar é justamente aqueles critérios de você acessar ou não melhor tecido hepático, ter melhor qualidade nesse sentido. Né? As principais indicações da elastografia hepática seriam nas hepatites virais B e C, na co-infecção com HIV, que não está aqui, na doença metabólica, né? E na doença hepática por álcool. Tá? Outras doenças hepáticas crônicas podem ser avaliadas, mas a gente não tem os cutoffs que me determinam. Eu não posso passar o que já é determinado para a hepatite viral para uma outra doença hepática crônica, que não tem ainda definido esses cutoffs. Então, na hepatite C, todos os 3 métodos podem ser utilizados como primeira linha de avaliação da gravidade hepática. Né? A rigidez diminui, isso é uma coisa interessante para a gente que acompanha os pacientes com hepatites, tanto B quanto C, em que ele, no tratamento de cura, né? Ou naquele tratamento supressivo da hepatite B, nós acompanhamos os pacientes, diminui essa rigidez hepática. Né? Só que esses cutoffs que são definidos, não podemos ultrapassar isso para esse segmento. Eu vou abordar isso um pouquinho mais na frente, porque aquele consenso, aquele up-to-date do americano, do Dr. Richard Barr, já me define como eu devo conduzir esse paciente pós-tratamento ou pós-supressão viral. Tá? Então, a triagem vamos supor que aquele paciente, inicialmente, numa avaliação de elastografia, ele foi definido como uma fibrose avançada, o F3, F4. Esse paciente tem que, mesmo que ele diminua essa rigidez no seu follow-up, ele tem que ser mantido no segmento do hepatocarcinoma e na avaliação da hipertensão portal. Acho que essa informação é uma informação muito importante, porque a gente não pode perder o critério de segmento desses pacientes, mesmo que ele tenha diminuído a sua rigidez tecidual. Tá? Aqui, comparando, então, esses métodos invasivos para detectar a hepatite C, e aí eu vejo que os 3 métodos, e aqui já inclui a ressonância magnética, praticamente na fibrose avançada F3, F4, eu tenho praticamente uma equivalência entre eles. Né? Então, não existe nenhuma sensibilidade e especificidade, são muito parecidas entre eles. Tá? Na verdade, existe uma zona cinzenta, porque a elastografia é muito bom para dizer, não tem fibrose ou tem fibrose avançada. Naquele zona cinza, em que você tem o F1, F2 e até próximo do F3,
é bem variável, e aí entre eles tem uma certa diferença na questão do diagnóstico nessa zona cinzenta. Mas o que mais importante é para dizer que não tem ou que ele tem fibrose avançada, eles têm uma sensibilidade e uma especificidade semelhantes. Tá? Na hepatite B, né, os 3 métodos também são já bem definidos no segmento desses pacientes, na identificação da cirrose. Só lembrando que uma característica da hepatite B é que ele pode fazer aquelas descompensações com elevação de transaminases, chamados FLAIR, e isso pode impactar no resultado. Então, uma das limitações é justamente essa. Nós temos que saber se esse paciente está ou não com transaminases elevadas para evitar um falso resultado da elastografia. Tá? Então, a mesma coisa da hepatite C, os pacientes que têm diagnóstico de rigidez hepática avançada, mesmo após o tratamento supressivo do vírus B, ele tem que manter a vigilância do hepatocarcinoma e da avaliação da hipertensão portal. Tá? Aqui são estudos mostrando a utilização da elastografia em um estudo com hepatite B, em que você mostra aqui uma acurácia da elastografia transitória de 0,88 e do 2D Sharewave de torno de 0,86. Então, não tem nenhuma diferença de acurácia dos 2 métodos. Né? Nesse outro estudo, é uma revisão sistemática, uma meta-análise da acurácia da elastografia transitória em pacientes com hepatite B, e aqui você vê que na fibrose F3, F4, eu tenho uma acurácia em torno de 90%, né? Muito boa. Tá? Em relação à doença gordurosa e à doença hepática alcoólica, os métodos podem ser utilizados. Né? Hoje nós temos um pouco mais de cutoff para definição de doença gordurosa e de doença hepática, mas é preciso lembrar que o paciente com doença hepática alcoólica, a questão do abuso do álcool contínuo, em que pode haver a hepatite alcoólica aguda e aí sim interferir no resultado da doença. Quando eu falo isso na questão do FLAIR da hepatite B, do abuso do álcool na hepatite alcoólica, é porque nós temos que preservar o método. Nós não podemos banalizar esse método que nos traz grandes informações de uma forma errada. Né? Então, porque é muito comum o paciente rodiziar por vários serviços. Né? E aí ele fez um exame no serviço da Fernanda e ele não contou que tinha bebido, que faz uso de álcool frequente, e faz o exame. Ele passa num outro serviço, o exame está totalmente diferente. Né? Então, acho que é muito importante não só informar o paciente que essa informação tem que ser passada de forma correta e a gente evitar justamente fazer esse exame nessa fase em que ele esteja ou com transaminases alteradas, tem um processo inflamatório, ou em uso abusivo de álcool. Tá? Esse é um estudo publicado em 2020 agora, né? É uma meta-análise que envolveu 2.600 pacientes, e eles compararam, aqui com uma biópsia hepática, que seria o padrão deles. Tá? E aí mostrou a sensibilidade e a especificidade, uma acurácia de 0,92 quando comparado com a biópsia hepática. Tá? Então, o método realmente pode ser equivalente. Obviamente, a biópsia hepática ainda é o nosso padrão ouro. Né? Alguns casos vai ser preciso fazer a biópsia hepática até para investigar outras doenças associadas, principalmente enquanto não chegam esses métodos novos, na doença metabólica, em que eu preciso saber o estadiamento do processo inflamatório, né? E isso ainda o paciente pode fazer, se necessário, uma biópsia hepática. Mas na avaliação só da fibrose, a acurácia é muito boa, de 0,92%. Tá? E como eu falei no início, aquele up-to-date que teve em 2019, publicado em 2020, que é um consenso da Sociedade de Radiologia e Ultrassonografia, e nesse consenso especificamente, ele juntou
as duas sociedades, não só a americana, como a europeia, e montaram um up-to-date em relação à elastografia por ultrassonografia, né? Então, o que ficou bem definido, né? As recomendações para a realização da elastografia: o jejum de pelo menos 4 a 6 horas antes do exame, paciente na posição supina, com o braço direito em extensão, pausa respiratória, o ROI colocado abaixo da cápsula de Gleason de 1,5 a 2 centímetros, para justamente evitar os artefatos de reverberação, e sempre perpendicular à cápsula, tá? Evitando grandes vasos hepáticos, ductos biliares, sombra de costela, tá? Hoje, o valor mediano é para 10 medidas para elastografia transitória, ou seja, FibroScan e para o ponto Sharewave. E quando você utiliza o 2D Sharewave, que acho que é o que vocês adquiriram aí da Philips, né? Posso variar de 3 a 5 medidas. Aqui no serviço nós fazemos com 5 medidas, né? E o que esse consenso nos trouxe de novo é que o valor mediano do intervalo interquartil, que é a qualidade do exame, é de 0,30 para KPA, ou seja, 30%, e quando utiliza-se o metros por segundo, esse QR caiu de 0,30 para 0,15, né? Então, mostrando que eu preciso ter um IQR muito mais baixo. Então, quanto menor esse intervalo interquartil, melhor a qualidade do exame, tá? Até 30 é aceitável. Então, ele tem que ser menor do que isso, tá? E uma outra situação que ficou bem definida é que sempre utilizar a mesma região para fazer a aquisição. Isso o FibroScan nos deixa mais tranquilo, que a gente já faz as 10 aquisições no mesmo ponto. Com o ultrassom, a gente tenta também manter, só vai variar na questão da respiração, né? Como ele faz uma respiração mais superficial, mas mesmo assim você tem um movimento do tecido, do órgão aí com respiração normal. Os fatores de convulsão, algumas coisas eu já falei, na questão das exacerbações das hepatites agudas, né? Então, em que você tem a elevação das transaminases, então, por isso, pela questão do efeito de necroinflamação. Doenças infiltrativas, como a amiloidose e o linfoma, tá? Do paciente com insuficiência cardíaca congestiva, paciente que não manteve o jejum das 4 horas, então, paciente alimentado, existe um afluxo sanguíneo, e isso pode interferir no resultado do exame. Nas colestase extrahepática e naquela questão da inspiração profunda. Hoje a gente faz uma pequena apneia ou manda o paciente respirar de forma superficial. Em relação aos fatores dependentes do paciente, né? A questão da posição, da fase da respiração, do jejum, né? Os pacientes que têm fase inicial de fibrose também posso ter variabilidade nessa aquisição. E naqueles pacientes em que você tem uma esteatose hepática importante, em que esses resultados podem ser contraditórios, porque existe uma influência da esteatose na rigidez tecidual. Tá? Acho que bem pontual o que pode... isso aqui na questão dos fatores de confusão, tem que estar em mente isso, e na questão dos fatores dependentes do paciente. Tá? Em relação... como existem esses vários aparelhos com várias medidas diferentes, com vários cutoffs diferentes, justamente esse consenso ele tentou centralizar de uma forma, e hoje a gente evita correlacionar com o METAVI. Hoje a gente tem evitado classificá-lo como METAVI. Utilizamos hoje as tabelas produzidas nesse consenso, né? Aqui seria a regra dos 5 para quem utiliza a elastografia transitória, né? Baseado no consenso de Baveno 6, em que eu tenho aqui abaixo de 5 quilopascais, uma elevada probabilidade de ser normal, de 5 a 10 descarta
Então, surgiu um termo que, em vez de se falar em cirrose, nós comentamos hoje como doença hepática crônica avançada compensada, né? De 10 a 15, sugere doença hepática, a doença hepática crônica avançada compensada, acima de 15, confirma, e entre 20 e 25 quilopascais sugere a questão da hipertensão portal. Tá? E aí fizeram um espelho para quem utiliza a elastografia por AF, em que utiliza a regra dos 4. Então, praticamente, as medidas aqui caiu um pouquinho para de 5 normal, abaixo de 9 descarta, de 9 a 13 sugere, acima de 13 confirma, e acima de 17 quilopascais pelo ultrassom sugere hipertensão portal clinicamente significativa. O que nós fazemos no nosso serviço aqui em São Paulo? Quando o paciente é virgem de tratamento para hepatite C, para hepatite B, ou aquele indivíduo que está com diagnóstico recente de doença hepática gordurosa, eu faço uma observação dizendo que aquela medida que foi verificada, ela corresponde ao Metavi, até para orientar ainda os colegas que não estão acostumados com essa nova classificação, mas aí já no segmento nós só utilizamos esses valores, tá? Essas tabelas de acompanhamento. Então, quando nós utilizamos então a elastografia percutânea, a grande pergunta é: há diferenças qualitativas dos resultados? Eu já mostrei alguns trabalhos dizendo que não, né? Então, só voltando aquele diapositivo mostrando que os métodos são equivalentes. Eles têm a mesma sensibilidade e especificidade. Em relação à rigidez hepática relacionada ao FibroScan 2D e o AF, é um outro estudo de Cassinoto, de 2016, mostrando também que a acurácia é praticamente semelhante, principalmente naqueles indivíduos com fibrose avançada, né? E qual o impacto, então, da esteatose na avaliação da fibrose hepática? Hoje nós sabemos que a esteatose hepática é a doença que mais predomina hoje no consultório, no ambulatório do hepatologista, porque praticamente nós temos aí uma incidência muito alta da doença hepática gordurosa. E aí a questão do impacto da elastografia nessa situação especificamente. Esse é um estudo de Cassinoto, de 2016, em que ele mostra, aqui é um estudo com 291 pacientes, né, todos submetidos à biópsia hepática, né, e eles compararam aqui o supersônico 2D, o AF e o FibroScan, e utilizaram a sonda M. Tá? E aí nós temos aqui que os resultados confiáveis, nós tivemos um resultado mais confiável utilizando o AF, o ponto Share Wave, mas não existe um P significativo. Praticamente eles são meio que equivalentes, mas aqui chama um pouquinho a atenção de que o AF saiu um pouquinho da curva, né, com 81% de resultados confiáveis. Tá? Esse é um estudo coreano, um estudo prospectivo, que comparou a elastografia transitória, o Supersonic e o AF, em pacientes com doença gordurosa, e aí mostrando que o FibroScan teve 78,7% de exame confiável, o 2D Sharewave de 73,4% e o AF com 88,3%. Mas lembrando que ainda não tem um P significativo nessa avaliação. Tá? A recomendação, então, na questão da cura ou da supressão virológica, quando esse paciente faz a avaliação não invasiva, mecânica, né, por FibroScan ou por ultrassom, eu vou considerar o time zero quando esse paciente, na hepatite C, ele fez a ARVS, ele curou, e 6 meses depois eu vou fazer uma avaliação elastográfica. Esse sim é o D0,
desse paciente. Tá? E os próximos é que vão fazer o segmento a partir daquele valor, porque é justamente o valor sem a interação do vírus. Então, eu zerei o vírus, né? Eliminei o fator, então aquela elastografia vai ser, para mim, a base deles. A mesma coisa com a hepatite B. Supressão viral, 6 meses depois eu posso reavaliar esse paciente. Tá? Então, então, o paciente ele passa a ser o próprio controle dele. Os cutoffs, eles sempre têm que ser comparados entre eles, entre o próprio paciente. Então, eu faço um delta dessas medidas. Se esse delta for maior do que 10%, né, eu posso dizer que houve uma variação significativa, que esse paciente reduziu fibrose. Tá? Mas sempre, só chamando a atenção, não é comparar o primeiro elastografia, a elastografia pós-abordagem terapêutica ou metabólica, atividade física, alimentar, em relação à doença gordurosa. Então, se eu comparo os próximos exames e houve uma variação significativa acima de 10%, eu posso dizer que esse paciente realmente reduziu fibrose hepática. Tá? E eles sugerem que se utilize o mesmo equipamento, então, é porque eu não posso fazer FibroScan e ShareWave no segmento, não, eu tenho que fazer FibroScan e acompanhar com FibroScan. Tá? Se eu não tenho mais o FibroScan, eu vou fazer com o ponto ShareWave, então eu tenho que startar o ponto zero com ShareWave e fazer o segmento posterior com ShareWave. Tá? Então, essa seria a orientação, que não se tinha definido, inclusive, esse percentual, quantos por cento era tido como uma significância. Na verdade, até minha tese de doutorado está em cima disso. Eu estou acompanhando há quase 4 anos 100 pacientes que se trataram de hepatite, e eu estou variando, porque essas sugestões vieram agora no último ano, então eu tive que refazer todos os meus cálculos em cima desses 10% que nós vamos acompanhar. Tá? Em relação à lesão hepática focal, não há evidência suficiente para recomendar o uso do ShareWave para se diferenciar se é um tumor benigno ou maligno. Nós já passamos, desde 2015, eu acompanhei todas as mudanças que ocorreram na elastografia. Era paciente posicionado lateralmente, era paciente que respirava profundo, era paciente que fazia elástico da lesão, poderia ser um tumor perilesional, né? Chegamos a fazer elastografia de vários segmentos hepáticos. Hoje, nós fazemos no lobo direito, que geralmente vai estar entre segmento 8 ou 5, né? Que são os segmentos mais apropriados. Chegamos a fazer lobo esquerdo, mas aí tem a questão da influência dos batimentos cardíacos, né? Então, esse último update agora de 2020 realmente pôs em ordem a casa, né? Então, se a gente segue todas as orientações da elastografia, sabendo que pode ou não interferir nesse resultado, nós vamos ter um exame de qualidade na mão. Né? E na questão da elastografia esplênica, ainda não tem bem definidos os valores, mas o que nós fazemos aqui, nós fazemos para todos os pacientes com fibrose avançada e que você tenha uma área do baço acima de 20 centímetros, eu consigo fazer uma elastografia esplênica que vai me ajudar na questão da hipertensão portal. Né? Existem tabelas de Takuma, que ele faz uma referência no sentido de acordo com a rigidez esplênica, eu consigo definir se aquele paciente tem risco ou não de sangramento de varize esofágica. Né? É muito interessante. Tá? Mas a gente só deixa para fazer justamente naqueles pacientes já com sinais de hipertensão portal, que na avaliação multiparamétrica, em que você tem uma insonação em modo B, eu já tenho o aspecto morfológico do órgão,
eu associo aí um Doppler vascular, né? Eu tenho o fluxo de veia porta, me dizendo se tem ou não um maior ou menor fluxo, e aí eu faço a elastografia esplênica, eu posso fazer também um índice de resistência da artéria esplênica, e aí eu tenho uma avaliação multiparamétrica, né? Utilizando o ultrassom de forma bem aplicada nessas situações. Então, eu monitoro o paciente de perto, né? Então, essas novas tecnologias, as tecnologias emergentes, né, que saiu agora no consenso, eu tenho a avaliação da onda de cisalhamento, que me dá a elasticidade, ou seja, a fibrose. Paramétrico, o futuro já chegou, né? Nós temos aqui a questão da elasticidade do fígado, a onda de propagação, em que eu tenho avaliação da esteatose, o ultrassom em modo B, que me dá uma avaliação de borda romba, lesão nodular, né? E a questão da dispersão, que me dá o processo inflamatório, né? Então, acho que isso vai fazer parte, vai ser o nosso estetoscópio nos pacientes que nós atendemos, que estão relacionados às doenças hepáticas crônicas. Eu acho que é isso. Só para concluir, ela é desenvolvida como instrumento não invasivo na questão de adequada, então a gente perder a questão da interpretação depende do cenário clínico específico. Nós sabemos que doenças virais por B, por C, esteatose e co-infecção com HIV, nós já temos bem definidos. Outras doenças hepáticas, nós só vamos liberar o valor do achado do exame, mas eu não posso classificar se é uma doença avançada ou não, só sai só com o valor, né? Então, não devemos realizar esse exame sem ter conhecimento dessas queixas atuais, da história clínica, dos testes laboratoriais. Perguntas ou dúvidas, alguma coisa que ficou aí que vocês queiram abordar.